E a pergunta que todo torcedor da seleção brasileira tá fazendo é por que o Carlo Ancelotti não coloca o Endrick de titular? O pessoal ficou meio triste, meio exaltado aí por conta da estreia da seleção brasileira contra o Marrocos. Eu confesso que eu não fiquei muito surpreso não, hein? Porque eu imaginava que o Brasil ia ter dificuldade contra o Marrocos, né? Mas, óbvio, teve pontos negativos. E a escalação do Ancelotti surpreendeu todo mundo, porém, essa surpresa foi negativa, porque o Ibanez não jogou nada, e o Igor Thiago muito menos, né? E aí a pergunta que se faz é o seguinte, isso desde os tempos do Real Madrid, né? Por que que o Ancelotti não usa o Endrick de titular? Por que não coloca ele? Por que sempre o Endrick fica meio ali escanteado, e aí quando ele entra bem? Por que que ele não vira titular então? Vamos tentar entender isso nesse vídeo aqui. Antes, vou te pedir um favor, que eu geralmente faço lá no final do vídeo, mas como o pessoal tá esquecendo, vou pedir agora, me deixa aquele like esperto, tá? E se inscreva aqui nesse meu canal, ativa o sino das notificações. Se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, especialmente no meu blog do PFC, onde eu tenho feito matérias sobre a Copa do Mundo e sobre todos os jogos até agora, tá? O link vai estar lá na descrição desse vídeo, beleza? Não se esquece não, tá? Vamos lá, matéria da ESPN. Com Ancelotti, Endrick jogou menos que o goleiro reserva no Real e fica fora do top 10 entre atacantes na seleção. Cara, é o seguinte, ó, eu acho que a questão do Endrick no Real Madrid era diferente aqui. Não tem a ver com o Ancelotti não gostar dele ou não. É porque é o seguinte, o Endrick, quando ele vai pro Real Madrid, primeiro, que ele vai com um contrato de que ele não pode jogar no Castilha, ser emprestado, né? E aí, no caso, ele não rodou pelo Real Madrid Castilha, até onde eu sei, por entraves no contrato. O treinador vê, o Real Madrid, ele tem feito isso, né, na última década ou duas, né? Ou na última, talvez, 1,5 década, mudou a estratégia, não contrata mais galácticos, um ou outro, né? Mas ele roda o mundo aí pegando joias como Vinícius Júnior, Rodrigo, né? Arda Güler, e aí também o Endrick entrou nesse meio aí. Só que geralmente quando ele pega esses caras, ele faz o cara rodar. O jogador, principalmente o novato, não vai chegar lá já de titular. No Real Madrid, o Vinícius Júnior não conseguiu, o Rodrigo não conseguiu isso, nenhum jogador, Arda Güler rodou bastante, né? Então muitas vezes eles são emprestados e outras vezes ele joga no Real Madrid Castilha, né, que é o Real Madrid B. Até onde eu sei, se eu tiver errado, é um erro grotesco se eu estiver falando isso, mas eu ouvi falar sobre isso há alguns anos atrás, de que tinha um entrave no contrato dele de que ele não podia ser emprestado, não podia jogar nesses times aí. Então me parece que isso, né, não foi um motivo também para ele não se adaptar, segundo o Ancelotti, para fazer parte daquele time. Não tem um cara tá jogando aqui bem e chega lá e já vai como titular no Real Madrid. Isso acontece em outros times, como o Ryan lá no Bournemouth, por exemplo, né? Ou outros jogadores brasileiros que foram pro Wolverhampton, como o João Gomes e o André, já viraram logo titular, né? Isso não acontece no Real Madrid, dificilmente isso acontece, né? Só que em relação à seleção brasileira é diferente, tá? Aqui já é diferente, especialmente quando se trata de Copa do Mundo. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Das críticas recebidas por Carlo Ancelotti pela estreia ruim da seleção brasileira na Copa do Mundo, as relacionadas ao time titular escolhido para enfrentar Marrocos foram as mais altas, por quem esteve em campo e sobretudo pelos que sequer saíram do banco de reservas. Endrick puxa a fila do segundo tempo. Autor do gol da vitória no Egito no último amistoso antes do Mundial, o atacante passou grande parte da etapa final em aquecimento, mas acabou preterido por Matheus Cunha e Luiz Henrique, algo que para muitos soa injusto, mas que é algo natural se visto ao histórico do jovem com Ancelotti. Repito, né? A matéria, bem como parte da imprensa, eles acreditam que realmente tem uma questão entre o Ancelotti não curtir muito o futebol do Endrick, ou entender que o futebol do Endrick não se encaixa, né, exatamente com o estilo de jogo que ele quer. Se realmente você for linkar as duas histórias até aqui, você vai ter essa conclusão nítida, bem nítida, que o Ancelotti não gosta muito do futebol do Endrick. Mas se você for ver por outro lado, por que ele convocou o Endrick então? Se tinha o João Pedro, por exemplo, voando no Chelsea, né? Se tinha, de repente, uma outra opção, não me vem aqui a cabeça, o Pedro do Flamengo, né? Também, que joga, né, mais ou menos naquela posição. Por que então que ele resolveu levar o Endrick, né? Então eu não acho, de verdade, isso é uma opinião minha, né, que uma história tem a ver com a outra. Eu acho que realmente a questão do Endrick no Real Madrid tem muito a ver com isso. O Ancelotti já tinha o time dele e esses garotos ele ia levar testando aos pouquinhos, né? Como já tinha o Rodrigo, o Valverde, o Vinícius Júnior, né? Já tinha o time dele ali. No caso desse jogo especificamente contra o Marrocos, ele optou pelo Matheus Cunha e pelo Luiz Henrique. Na verdade, né, o que se dizia era que o Matheus Cunha ele seria o titular. Daí, de última hora, né, ele surpreendeu e colocou o Igor Thiago. Então eu acho que
não tem a ver também isso aí. Acho que o Matheus Cunha, ele seria titular, se não for ele ia entrar de qualquer jeito. O Endrick aí tem a ver com o Luiz Henrique, aí é questão técnica do treinador, né? Mas também o Endrick joga mais ali, mais pro meio, né? O Matheus Cunha pode voltar como 10, né? Jogar como falso 9, enfim. Como ele entrou no lugar do Igor Thiago, então acredito que ele entrou para jogar lá na frente, enfiado, né? Algo que... Tá, o garoto revelado pelo Palmeiras chegou à Europa direto no Real Madrid e teve imensa dificuldade para ganhar chance com o Ancelotti. Na temporada 24-25, a única quem trabalhou com o técnico brasileiro jogou apenas 847 minutos em 37 jogos, uma média de quase 23 minutos por partida. É o mesmo que dizer que o Endrick era reserva e entrava somente no fim. Isso, de novo, cara, eu acho que tem uma forçação de barra em relação a esse assunto do Endrick com o Ancelotti no Real Madrid. Primeiro que eles só jogaram uma temporada. Segundo, o cara tava começando ainda, novo. Não é porque ele tava voando aqui que ele vai chegar de lá como titular. Não é assim, as coisas não funcionam lá no Real Madrid assim. E esse fato dele ter jogado 37 jogos em uma temporada, mesmo que seja em média 23 minutos, pô, isso é coisa pra caramba, cara. Isso não é pouca coisa não para um garoto novo, 18, 19 anos, que tá chegando ainda no maior clube do mundo. Né? Vocês querem também o quê? Que o cara já chegue lá, já poupando o Vinícius Júnior, poupando no caso, né, os outros atacantes que estavam lá, para já colocar o Endrick, que tinha acabado de chegar como titular, né? Eu acho que tem uma forçação de barra, especialmente por parte da mídia de São Paulo. Eu gosto muito do Endrick, eu acho ele jogadoraço. E acho sim que ele, em relação à seleção brasileira, no próximo jogo contra o Haiti, né, ele tem que, se não entrar como titular, que eu acho que deve entrar o Matheus Cunha, ele tem que entrar nesse jogo, cara. Nem que seja no segundo tempo, ele tem que entrar. Agora, para ser titular é discutível. É bastante discutível sim. Não tem essa questão de que pô, o Endrick tá acima da lei, né? Porque ele tá jogou muito no Lyon, né? Não é isso não, cara. Tem ali, você tem que entender o time, o contexto do jogo, né? Ele poderia ser uma arma muito útil contra o Marrocos, mas ele não é o titular dessa seleção. Ele, né, o que acontece? Copa do Mundo, parece que o Ancelotti, ele entendeu isso, diferentemente daquela pergunta da repórter lá pra ele, na coletiva, ele não demorou para mexer não. Ele fez 2 substituições no intervalo, ele tirou o Ibanez e tirou o Casemiro, né? E aí colocou o Danilo e colocou o Fabinho, e já com 15 minutos, ou 14 ou 15 minutos, ele já fez substituição também, que aí ele faz substituição, não me lembro se ele já tirou o Igor Thiago e botou o Matheus Cunha, acho que foi isso, né? Ou seja, ele não demorou para mexer. E Copa do Mundo você tem que ser rápido, você não pode realmente perder muito tempo. Só que o próximo jogo do Brasil é com o Haiti, né, que é uma seleção fraca, dá para o Brasil vencer, apesar de ter complicado na estreia para a Escócia, né? Agora é o seguinte, ele de titular é discutível sim, o titular é o Matheus Cunha naquela posição, o Neymar não vai estar no jogo, provavelmente, então ele puxando o Matheus Cunha, sobra essa vaga, que aí pode ser usada pelo Igor Thiago, aí sim eu entendo que o Endrick tem que pegar essa vaga aí, nesse jogo. Só que é o seguinte, né, toda essa bomba para cima do Ancelotti em relação ao Endrick é muito por conta daqueles tempos lá do Real Madrid. Aí eu acho que é injusto isso, tá? Essa é a minha opinião. Escreva aqui embaixo sua opinião nos comentários, continue me acompanhando no meu trabalho aqui em relação à Copa do Mundo de 26, porque eu tô cansado pra caramba, tô fazendo vídeo de madrugada, né? E é jogo pra caramba e hoje tem já mais 4 jogos. Maravilha, né? Obrigado, valeu e até a próxima.